Olá, tudo bem? Como estão? Eu me chamo Aline Santos Mossetti, eu sou servidora municipal em Camaçari, na Bahia, advogada, professora e tutora EAD. E hoje com vocês aqui nós vamos aprender um pouco sobre negociação. Vamos lá? Então, vamos começar nossa aula verificando quais os pontos a gente vai abordar aqui. Primeiro nós vamos falar sobre a definição de negociação. Depois, o processo de negociação, os tipos de negociação, quando a negociação ela é eficaz, os diferentes papéis na negociação e depois nós vamos finalizar com alguns exemplos práticos e também analisando alguns artigos sobre o tema. E aí, negociação? Você sabe o que é negociação? Eu vou trarei aqui para você uma definição de Robbins. Robbins cita que negociação é um processo pelo qual duas ou mais partes interdependentes, elas estão com algum conflito que é aparente e aí essas pessoas decidem como alocar recursos escassos. Então elas decidem como resolver essa situação. E perceba que negociação, normalmente ela vem de algum tipo de conflito pré-existente. Já para Sartor, ele entende que para ser eficaz, um negociador ele deve conhecer e deve utilizar adequadamente a metodologia do processo de negociação. E que envolve o quê? Envolve três variáveis: informação, tempo e também envolve poder. Por que envolve informação, tempo e poder? Porque é com informação, é com acesso aos dados sobre o que negociar, que se tem o tempo que se tem para se negociar e o poder do que se pode ser feito ou não na negociação. Por isso a importância da informação, de obter os dados acerca do que se vai negociar, o tempo que se tem para se resolver a questão através da negociação e também o poder, ou seja, o que pode ser feito, até onde se pode chegar nessa negociação. E o que seria, quais as etapas do processo de negociação? Quais seriam as etapas para se iniciar uma negociação? Vocês sabem? A negociação, inicialmente, ela se daria através de uma preparação e de um planejamento. Por quê? Porque é preciso obter informações, como nós citamos, é preciso verificar quais as ferramentas nós detemos para participar dessa negociação. E para isso, nada melhor do que se preparar para essa negociação. Nada melhor do que planejar adequadamente essa negociação, para que as etapas seguintes consigam ser finalizadas com êxito. E após a preparação e o planejamento, nós temos a fase de definição das regras básicas. E o que seria a definição das regras básicas? Seria a delimitação do que se vai se negociar. Quais as regras que valem para as partes que estão envolvidas na negociação, como elas devem se portar, são as regras que fundamentam a negociação. E depois da definição das regras básicas, seguimos para esclarecimentos justificativos, ou seja, após a definição das regras, normalmente tende a surgir o quê? Tende a surgir dúvidas. Essas dúvidas elas necessitam ser esclarecidas para que o processo de negociação siga com fluidez e com êxito. Então, é preciso que hajam esclarecimentos, as justificativas para a abordagem que se pretende ter na negociação, para prosseguir e seguir para outra etapa, que é a etapa da barganha da solução de problemas. O que seria a barganha? O próprio nome já diz, né? Seria justamente o quê? Seria verificar o que pode ser conseguido ou não. Seria aquela etapa da negociação de que as partes elas formulam opções e tentam negociar aquelas opções, barganhar aquelas opções para a solução de um conflito. Então, essa é mais uma das fases. A fase seguinte, depois da barganha, vem a fase da conclusão e da implementação dessa solução que foi obtida após a negociação. Observe que as partes que estão envolvidas nesse contexto, elas estão a todo momento
aptas, abertas a participar da negociação. Esse é um importante ponto a se considerar. E nessa divisão da negociação, a literatura, ela cita, ela detalha, traz um diferencial, ela especifica e traz com clareza e traz com firmeza 2 tipos de negociação. A negociação distributiva, colocando ela em oposição à negociação integrativa. E aí vocês podem se perguntar, mas o que seria a negociação distributiva? Como ela se daria? Qual a característica dela, da negociação distributiva e da negociação integrativa? As características da negociação. Então vamos verificar as características da negociação na negociação distributiva e na negociação integrativa. Vamos lá? Então, a negociação, o objetivo da negociação distributiva é o quê? É conseguir o máximo possível do montante que está em disputa. É se atingir o máximo, é tentar barganhar para que se alcance o máximo do objetivo. Essa é a negociação distributiva. Já o objetivo da negociação integrativa é aumentar um montante em disputa para que ambas as partes fiquem satisfeitas. Observe o seguinte, que na negociação distributiva a intenção é aumentar o montante que está em disputa, mas ela não necessariamente cita que isso vai ter que ser vantajoso para ambas as partes. Já na integrativa, não. A integrativa, ela objetiva aumentar o montante, mas também de modo que ambas as partes fiquem satisfeitas. E então, vocês podem se perguntar, mas qual é a atitude principal que deve ser observada nesses 2 tipos de negociação? Então, na negociação distributiva, é a seguinte, eu ganho e você vai perder. Lembra que eu citei acima no objetivo da distributiva? Que é aumentar o montante, não para que as 2 partes sejam satisfeitas, mas na integrativa sim. Então, a atitude principal da integrativa, ambos ganhamos, ambos saímos satisfeitos. E qual seria então o foco da negociação distributiva? O foco da negociação distributiva são as seguintes posições. Posição, eu não posso ir além desse ponto em nada em questão. Normalmente é assim que se posiciona quem está nesse tipo de negociação. Quem está lidando com essa negociação, a distributiva. Eu não posso não posso ultrapassar essa linha. Pronto. Esse é o foco, a posição da negociação distributiva. Já na negociação integrativa, são interesses. Você pode me explicar por que essa questão é tão importante para você? Perceba que há uma abertura para um diálogo maior na integrativa. Quais seriam as trocas de informações da negociação distributiva? Seria muito baixa. Por quê? Porque seria apenas para compartilhar informação para que a outra parte, porque compartilhar mais informações seria possibilitar que a outra parte tenha mais vantagem na negociação. Já na negociação integrativa, não. Na negociação integrativa, a troca de informações ela é ampla, ela é alta. Por quê? Porque compartilhar informação permitirá que cada parte encontre formas de satisfazer os interesses de cada uma. Porque é importante a gente estar verificando aqui, em todas essas características da negociação, que a intenção da integrativa é que ambas as partes sejam satisfeitas. Finalizar a característica da negociação distributiva e integrativa, a duração do relacionamento. Na negociação distributiva é de curto prazo. Já a integrativa é de longo prazo. De modo geral, para que vocês entendam e fixem o conteúdo, é só lembrar que tudo que tem a ver com negociação distributiva, normalmente apenas uma parte está satisfeita. Na integrativa, não. Na integrativa, tanto o objetivo, tanto a atitude principal, quanto o foco, quanto a troca de informações, quanto a duração do relacionamento, tudo é muito amplo, porque o interesse é que ambas as partes ganhem e se satisfaçam. Vamos seguir? Negociação. E vocês sabem quais são os tipos de negociação? Nós temos a negociação cooperativa, a conflitiva, a mista. E aí, vocês sabem o que é cooperativa?
A cooperativa, o próprio nome já diz, ela é baseada em interesses distintos e objetivos comuns, dando lugar a um jogo de soma que é positivo. Já a conflitiva, ela é baseada em interesses opostos, dando lugar a um jogo de soma. Já a mista, ela é baseada em interesses opostos, combinados com interesses distintos, dando lugar a uma negociação mista. É importante ressaltar para vocês que a escolha do tipo de negociação, ela vem determinada pelo tipo de objeto que vai ser negociado. E a negociação, quando ela pode ser considerada eficaz? A negociação, para ser considerada eficaz, ela tem 3 fatores que vão influenciar diretamente a eficácia da negociação dos indivíduos: a personalidade, humor, emoções e gêneros. E você pode estar se perguntando, mas por que a personalidade, ou humor, emoção, gênero vai influenciar? Como pode influenciar a negociação? Pode sim, vamos ver aqui. Como pode influenciar? Por que a personalidade pode influenciar? Você pode prever as táticas de negociação de seu oponente se souber alguma coisa sobre a personalidade dele. Você pode prever como ele vai reagir a uma negociação se você tiver informação sobre como é a personalidade, como ele se comporta. O que você acha? Vamos lá. Pelo fato que a personalidade, ela traz a tônica do que é o indivíduo. Então, pelo fato da personalidade, normalmente os resultados das negociações, elas podem estar diretamente expostos. Por quê? Porque a personalidade, ela vai dar o tom de como a negociação vai se processar. Então, se a pessoa ela tem uma personalidade mais agressiva, uma personalidade mais incisiva, ou se tem uma personalidade mais retraída, ou se tem uma personalidade de não querer muito conflito, a negociação também ela irá por uma outra linha. Por isso que a personalidade ela é importante. E o humor e emoções? Por que seria importante na negociação? Você sabe? Por quê? E por que o humor influencia e a emoção influencia? Será que influencia? Sim, influencia porque faz com que a pessoa vá para a negociação de forma positiva ou de forma negativa. Se ela tiver com humor muito bom no momento, ela pode ir na negociação aberta para dali sim fazer um acordo, dali ter um resultado positivo para ela, mas para outra parte também. Mas se tiver com um mau humor, não tiver naquele bom dia, ela pode de repente não ir para aquela negociação aberta, a firmar um acordo, a ouvir a outra parte. Ela já vai iniciar o processo de negociação de forma negativa. E a diferença de gênero? Mas será que de fato a diferença de gênero, sendo homem, sendo mulher, ou independente de homem ou mulher, outras formas, será que de repente isso também vai influenciar em uma negociação? Até isso. Você pode estar se perguntando, mas até isso influencia na negociação? Então vamos ver por que influencia. Homens e mulheres, aí eu vou fazer uma pergunta para que você reflita antes que a gente continue aqui essa explicação do porquê da diferença de gênero influenciar. Será que homens e mulheres negociam de maneiras diferentes? O que é que você acha? O gênero influencia o resultado das negociações? Olha, a resposta para a primeira pergunta aparentemente é não. Já para a segunda é definitivamente sim. Ou seja, mulheres e homens negociam de maneiras diferentes? O gênero influencia? Um estereótipo comum costuma definir que as mulheres elas são muito mais cooperativas, elas são muito mais agradáveis e voltadas para o relacionamento nas negociações. Então a mulher ela vai muito mais aberta, muito mais simpática, né? As evidências elas corroboram isso, enquanto os homens eles podem ir para a negociação de forma muito mais, talvez um pouco mais travados. As evidências não corroboram essa crença. Tem um pouco do estereótipo, né? Isso aí traz um pouco do estereótipo, de que a mulher é muito mais aberta, muito mais flexível e que o homem não vai assim. Entretanto, é importante observar que os homens, numa negociação, embora o estereótipo diga que as mulheres elas estariam muito mais tendentes a negociar, os homens eles tendem a conseguir melhores resultados nas barganhas, ainda que a diferença seja pequena. Já se postulou
que normalmente ela, a mulher, isso ocorre porque os homens e as mulheres atribuem valores diferentes aos resultados. Então, de repente, o que seria algo valoroso para um homem na negociação, para a mulher não. Então, por isso que se fala que há uma influência de gênero numa negociação e há uma abordagem diferente de ambas as partes num processo de negociação. Ou pode ser que um aumento salarial seja, ou uma sala mais ampla, sejam menos importantes para as mulheres do que a construção e a manutenção de uma boa relação interpessoal. Então, a mulher ela pode estar participando de uma negociação e avaliar. Ela é muito melhor que ela tenha uma condição de relação com as pessoas da negociação, uma boa relação, uma boa fluência, do que necessariamente uma boa sala, um bom aumento, enquanto o homem talvez ele tenha uma outra forma de valoração. Então ele vai para a negociação com outros valores, com outras possibilidades. Então por isso que a literatura informa que há uma diferença de gênero que pode afetar a negociação. Vocês, para entenderem como o processo da negociação, é importante que vocês entendam o que deve ser feito na negociação e o que não deve ser feito. O que deve ser feito na negociação, você sabe? Então, numa negociação, você deve começar escutando com atenção. Escutando com atenção o que a outra parte cita, o que ela traz de proposta para ser negociada, até o seu momento de expor a sua opinião, a sua proposta. E o que você não deve fazer? Você não deve fazer muitas concessões logo no início da sessão. Primeiro você deve esperar, deve ouvir o que a outra parte propõe. E o que é que deve ser feito também? Deve fortalecer a necessidade de que as duas partes saiam ganhando na conversa. E o que é que você não deve fazer? Você não deve tentar levar vantagem na negociação. Não levar vantagem na negociação. Porque isso só prejudica o andamento do negócio. E o que é que deve ser feito também? Deve criar um clima agradável para a negociação, não sendo de início, não sendo logo ríspido, não só no início, né? Não sendo ríspido ao longo da negociação, né? Com uma abordagem que seja ampla, aberta, para que novas ideias sejam discutidas. E o que é que não deve ser feito? Não deve ser preconceituoso, ou tão muito apaixonado, ou muito incisivo na exposição do que você considera essencial para ser negociado. Também não deve ser muito incisivo nas suas colocações, tendo respeito à fala do outro e deixando as conversas sobre temas polêmicos como política, futebol, para depois. Não discutir política, não discutir futebol na negociação, porque são pensamentos individuais e que podem afetar a negociação se trazidos para a mesa de discussão. Então, são assuntos que podem ser tratados depois, numa conversa informal, mas na negociação não. E o que é que deve ser feito também na negociação? É tentar descobrir qual a posição da outra parte, o que é que ela acha daquele assunto, o que é que ela se propõe. E o que é que o que não deve fazer? Quando a parte expõe a opinião dela numa negociação, mesmo que essa opinião para você seja uma opinião um pouco conflitante, ou uma opinião que você discorde, em momento algum se deve ridicularizar a outra parte. Deve-se ter respeito, como eu citei aqui antes. O que deve ser feito também? É ser flexível de forma a adaptar-se à situação e às reações da outra pessoa. Lembrando que a flexibilidade não é sinal de insegurança ou de fraqueza, mas sim de estar alerta para compreender a questão. E aí, o que é que você não deve fazer em oposição a isso? Não deve começar a falar se não tiver algo de relevante para ser dito. Nas negociações muito demoradas, né, isso pode atrasar, então você deve trazer para a negociação o que for relevante. Já se durante as negociações forem ditas muitas coisas, né, de formas sigilosas, deve-se manter o sigilo, deve-se respeitar os sigilos da negociação. O que é que não deve ser feito é interromper a outra parte, não deixando ela acabar. Você deve respeitar a fala da outra parte. O que deve ser feito? Trabalhar com uma agenda, com objetivos claros do que devem ser delimitados naquela negociação, devem ser conversados, para que ambas as partes se sintam seguras no que vai ser negociado. Então, o que é que não deve ser feito numa negociação?
nunca fazer reuniões com mais de 2 horas sem intervalo, porque isso tende a cansar as partes que estão envolvidas na negociação. Então vai chegar um determinado momento que elas não mais conseguirão expor, estarão entediadas, estarão cansadas e não terão clareza para finalizar o acordo, a negociação, tendo acordo ou não, de forma satisfatória. E na negociação, nós temos diferentes papéis, né? Diferentes atores que participam desse processo. As partes, elas na negociação, elas podem de repente não atingir aquele objetivo. Então, as partes, quando estão numa situação de impasse, quando elas são incapazes de resolver suas diferenças por meio de uma negociação direta, podem entrar outros atores. Vocês sabem quais seriam esses atores? Nesses casos, elas podem optar pela utilização de uma terceira pessoa. E aí eu quis trazer para vocês aqui entenderem a essência do que seria a negociação e quem são esses atores que podem participar em caso da negociação não ser direta. Esses atores diferentes que vão participar desse processo, eles serão capazes de ajudar a encontrar uma solução viável para essa negociação. Existem 4 papéis básicos que a terceira pessoa pode assumir na negociação: mediador, árbitro, conciliador e consultor. Vamos agora entender o que cada um desses papéis fazem, tá bom? Então, qual o papel do mediador? O mediador, ele é uma terceira parte que ela é neutra. Vai facilitar a solução negociada utilizando a razão, a persuasão e também sugerindo alternativas e fazendo com que a negociação siga de forma muito leve, muito clara. Os mediadores, eles são muito utilizados em negociações trabalhistas e também em jurídicas cíveis, né? A sua eficácia ela é muito expressiva. E o árbitro? Um árbitro é uma terceira parte com autoridade para ditar os termos de um acordo. A arbitragem pode ser voluntária, requerida pelas partes ou compulsória, imposta por lei ou então por contrato. O principal benefício da arbitragem em relação à mediação é que ela nem sempre vai resultar em uma solução. Se há ou não um lado negativo, aí vai depender muito do peso da mão do árbitro. Ele que vai delimitar essa atuação. Se uma das partes se sentir completamente derrotada, é claro que insatisfeita, provavelmente não aceitará de bom grado a decisão do árbitro. Dessa forma, o conflito poderá ressurgir mais adiante. A posição do conciliador. Vocês sabem o que o conciliador faz? Um conciliador, ele é uma terceira parte confiável que estabelece uma comunicação informal entre os oponentes. Esse personagem ficou famoso, né, na interpretação de Robert Duvall no filme O Poderoso Chefão, que é esse clássico que eu acho que vocês conhecem. Lembrem que ele tinha um conciliador que ele dava sugestões de como agir. Quem não assistiu, eu sugiro assistir, é um filme maravilhoso. Então, e também acho que faltou citar para vocês aqui o consultor, que o consultor, diferente do árbitro, diferente do conciliador e do mediador, ele vai trazer uma consulta sobre um determinado tema que vai ser abordado. Agora, nós vamos resumir o que nós estudamos aqui sobre negociação. Nós vimos a definição de negociação, nós vimos o que é a negociação e que as partes que estão envolvidas nela, com os assuntos que são abordados, como é o processo da negociação, os tipos de negociações. Nós vimos sobre a negociação distributiva, integrativa, e nós vimos sobre a negociação quando ela é considerada eficaz, os diferentes papéis que tem na negociação. E é importante citar que quando nós estudamos a negociação eficaz, eu trouxe aqui dicas valiosas de como se portar na negociação, né? De como se portar de forma a que seja um resultado positivo, respeitoso e como não se portar, ou seja, o que não fazer numa negociação, não agir agressivamente, não desrespeitar a fala do outro, não fazer com que a negociação se torne muito longa, ser programada, ser planejada, para que o resultado a ser obtido seja um resultado positivo. Então isso foi negociação, ok? E para a gente concluir a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês aqui assuntos interessantíssimos. Visando ajudá-los a compreender melhor o assunto, nada melhor do que a gente beber na fonte da pesquisa, não acha?
Então, eu pesquisei para vocês e vou compartilhar com vocês, aqui vai estar no material da aula, 2 artigos que trazem uma abordagem sobre tanto negociação e conflito, porque um está linkado no outro. Normalmente, para ter negociação, tem que existir o quê? Um conflito, não é isso? Então, eu trago 2 artigos para vocês. O artigo que se chama Uma Análise da Negociação de uma Perspectiva Tecnológica, de Melise Maria Veiga, da Unifal, e de Jano Moreira de Souza. E o outro artigo, Concepções e Tipologia de Conflitos entre Trabalhadores e Gerentes no Contexto da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde. E aí você pode estar se perguntando, mas por que a professora trouxe 2 artigos para compartilhar com a gente? Porque os artigos, eles normalmente são criados de uma pesquisa. Eles antecedem, né? Antes do artigo tem uma pesquisa e traz uma realidade prática. Percebam, a negociação, o primeiro artigo traz uma análise de uma negociação sobre uma perspectiva tecnológica, uma abordagem tecnológica. Já o outro traz uma negociação num conflito existente entre gerentes e trabalhadores no sistema de saúde. Então percebam como pode trazer informações importantes, técnicas de negociação diferentes utilizadas. Então não deixem de estudar. São artigos interessantíssimos. E também, para finalizar, eu trouxe um outro caso prático para vocês refletirem. Todos aqui no país acompanharam as divergências entre Marcelo Odebrecht e a sua família. Assim que ele tanto foi preso quanto saiu da prisão, as disputas judiciais seguiram, foram muitos processos judiciais. Só que Marcelo Odebrecht, ele fez um acordo encerrando as disputas judiciais com a empresa da família através de um mediador profissional. Vocês sabiam disso? Embora tenha sido judicializado, o judiciário não deu conta dessa situação. A negociação foi que deu. O mediador profissional que foi responsável por atuar. Porque, mesmo com disputas e conflitos e ações judiciais, apenas após as negociações e com o auxílio de mediador, foi que seguiu com êxito para um acordo que foi firmado, pondo fim às ações judiciais. Porque o mediador, ele senta à mesa com as partes e traz as soluções e as vantagens de uma negociação. Então, agora que nós já finalizamos o nosso estudo sobre negociação, ficou para mim aquela dúvida, eu quero que vocês reflitam. Como vocês acham que isso se aplica para vocês na sua equipe, com os membros? Vocês costumam negociar e aplicar as técnicas de negociação? Quando surgem conflitos, quando surgem divergências, existe a figura de um terceiro que vai participar desse processo? Como é isso para a sua equipe, para a sua organização? E como é a reação das partes que estão envolvidas na negociação? Como é que elas se portam? E no caso, na negociação, normalmente quando acontece, tem resultados positivos ou normalmente vocês não conseguem negociar? Reflitam sobre isso. E pensem, porque a negociação, entender sobre a importância da negociação é que faz com que vocês possam crescer como organização. Não deixem de estudar o assunto e não deixem de refletir, trazendo isso para o seu ambiente de trabalho, ok? Nós estamos finalizando a nossa aula e eu espero que vocês tenham compreendido a importância de uma negociação para a instituição e como as partes devem se envolver, devem se portar. Perceberam ainda na nossa aula que, não sendo a negociação direta, é possível a atuação de terceiras partes que vão atuar. E aí nós conhecemos o árbitro, o mediador, o conciliador e também o consultor. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que seja um início para novos conhecimentos. Tudo que nós estudamos está na referência bibliográfica. Não deixem também de lerem sobre os artigos, que será muito interessante para todos vocês. Ok? Muito obrigada e até breve.